Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 14. O momento quântico de despertar. No momento quântico de despertar, a mudança ocorrerá rapidamente, espalhando-se sobre a superfície terrestre como uma onda. Tudo que estiver no campo gravitacional será atingido de alguma forma. Será um tempo de modificações profundas, numa escala sem precedentes históricos, embora tenha antecedentes nos eventos pré-históricos, nesse e em outros mundos distantes. As mudanças que a sua geração sentirá antes de passar o facho adiante serão mais fundamentais do que as que seguiram a Revolução Agrícola, e essas mudanças ocorreram durante milhares de anos. São mais abrangentes do que as mudanças da industrialização, que levaram quase 3 séculos. No entanto, apesar de serem profundas, básicas e maciças, ocorrerão dentro do período de uma única vida humana. Bem compreendidas, as manifestações dessas novas mudanças têm a habilidade de inspirar um grau de esperança e de otimismo sem precedentes na história da sua raça, pois definem o fim da condição subconsciente da humanidade e, portanto, pressagiam, como está previsto nas escrituras do mundo, o fim do derramamento de sangue, da fome, das guerras e da exploração e dos sofrimentos inúteis. Durante o seu tempo de vida, você presenciará revelações que definirão muitas coisas antes tidas como sábias e que agora são consideradas insignificantes. Você verá tradições e padrões de costumes históricos, até agora imperativos para a sobrevivência humana, passarem a ser vistos como prejudiciais a uma sociedade sadia composta de vidas saudáveis. O comportamento que fazia sentido para criaturas que se imaginavam ilhas de individualidade é abandonado por aqueles que experimentam a interligação de toda a vida. A consciência que está despertando neste mundo não respeita os valores de Darwin. Sua percepção traz novos valores e novas maneiras de ser. Durante estas décadas, você estará presenciando a vinda dos anjos da cura. Mesmo agora, em torno de você, e talvez na sua própria vida, eles estão encarnando. Em alguns casos, esses seres não conheceram a forma humana de antes do início do tempo histórico. É possível que você figure entre os que apenas mantiveram uma ligação tênue e passageira com as suas várias encarnações. Este não é um assunto para ser julgado. Os que encarnam agora, os que trazem a plenitude de seus talentos, atributos e perspectivas para as pessoas de hoje, são os agentes de cura. Somente eles têm o poder de vivenciar como glorioso ou traumático este tempo impressionante de transição. Todos são convidados a se lembrar da sua essência, do seu propósito, da sua razão de estar aqui e de trazer até esta era a transformação, o senso de celebração que invariavelmente acompanha esta boa lembrança. Nossos números na Terra cresceram rapidamente desde a nossa primeira chegada em grande número nos últimos anos da década de 60. No entanto, não é a quantidade nem os números que farão a diferença, mas a qualidade de nossa compaixão, a qualidade do amor que irradia de nossos corações. Cada indivíduo que se torna um canal claro e direto para o eterno amor dos tempos compensa 1000 outros que continuam trancados nos valores antigos que estão se dissolvendo. Estamos fazendo desaparecer rapidamente o que resta da ilusão humana, ajudando a todos a se identificar com as correntes crescentes, com as novas energias, com as forças do amor e da vida. Você já está vivendo nas horas do amanhecer da idade do despertar planetário, a idade da paz e da construção comunitária. Ela está aqui, agora, para aqueles que sentem sua fragrância, textura, majestade e visão. A era em que a terra deve ser cultivada como um jardim de flores começou, e suas dádivas deverão ser apresentadas como oferendas conscientes aos jardineiros da eterna beleza. A era em que a humanidade retribui suas dádivas à terra, ao seu chão, aos seus riachos, às suas montanhas, aos seus oceanos, às suas criaturas da água, do ar, do fogo e do barro. O futuro, como sempre, contém elementos de surpresa. No entanto, algumas coisas são tão certas quanto o movimento das estrelas. A mãe nunca sabe a hora exata do parto de seu filho, mas ela tem uma data prevista, uma hora aproximada, quando a criança é esperada e provavelmente virá à luz. Durante milênios,
Sempre houve nas várias tradições, no Ocidente e no Oriente, alguns de seus membros que sabiam que a Terra teria uma data prevista, o seu momento durante a década do século XXI. Embora muitas pessoas ainda tenham de despertar antes do primeiro momento unificado do organismo planetário, este movimento, como uma primeira respiração, ocorrerá de uma só vez. Então, o fazedor de estrelas irá despertar em todos os sistemas do biocircuito humano aptos a sustentar a consciência universal. Os bebês às vezes nascem cedo, às vezes tarde. Portanto, estejam atentos, alerta. Não desconsiderem a possibilidade de um momento chegar de repente como um ladrão na noite. E não se inclua entre os tolos que esperarão até o último momento para aceitar a consciência crescente. Será esta uma ocasião muito importante. Este é o evento central de toda a história humana. Nossa ênfase durante milhares de anos tem sido, e continua sendo, a de preparar você para este momento único, pois, embora as mudanças sejam dramáticas, não precisam ser traumáticas. Embora tragam uma revisão humana fundamental na natureza da realidade, isto não precisa ser visto como uma ameaça. Essencialmente, trata-se de um evento positivo e jubiloso. A consciência que emergirá será o Eterno Um, o Criador, o Ser da vida, despertado e consciente pela primeira vez num universo material. O circuito humano foi desenhado para acomodar essa conscientização. Da mesma forma que suas células individuais compreendem o relacionamento delas com você, cada ser humano despertado compreende a si mesmo em relacionamento hologramático com esse campo unificado da consciência. Desde que esta autopercepção difere significativamente da percepção histórica, sua emergência na consciência humana coletiva apresenta um potencial de desorientação naqueles que poderiam reagir com medo à sua chegada. Temos muito a fazer antes que a preparação da consciência humana esteja completa. Ainda assim, mesmo se esse despertar fosse ocorrer neste momento, sem maior preparação, seria um evento de beleza sem precedentes. Mas, se acontecesse assim, menos pessoas estariam em posição de apreciá-lo. Nosso desejo é o de maximizar o prazer e minimizar o desconforto para todos os envolvidos. Se os seres humanos compreendem mais plenamente o que está ocorrendo, será menos provável que reajam de forma que pudesse causar-lhes um desconforto não necessário. Independentemente de aceitarmos ou não essa mudança, de tentarmos ou não afastar-nos dela, este evento será o de maior poder que a Terra já presenciou. Em poucos minutos será liberada mais energia do que é liberada normalmente na superfície da Terra em muitos anos. Essa energia tomará a forma de um aumento de percepção e de ligação emocional profunda, a ligação da pessoa novamente com Deus. Embora este tempo sem precedentes de irradiação de energia intensificada ainda esteja a alguns anos de distância, você já está bastante próximo e o evento em si é tão poderoso que o tempo já está se comportando com sua subjetividade aumentada, fervilhando e criando subliminarmente verdadeiras ilhas do futuro onde quer que se reúnam os que invocam deliberadamente as energias da conscientização emergente e demonstram disposição para viver suas vidas no amor. Não se trata de ilhas desconectadas sob os mares recendentes de ilusão histórica. Elas estão unidas num verdadeiro continente de consciência crescente. À medida que a nova realidade chega plenamente à consciência humana, entre parênteses, no momento em que o campo luminoso do Criador se alinha perfeitamente com a Mãe Terra, fecha parênteses, qualquer ilusão de natureza destrutiva será dissolvida, embora tenham passado muitos séculos para que chegassem até aqui, quando o momento chegar será decisivo. Haverá então um grande deslocamento, um momento único de despertar quântico. Nesse momento, que é o menor intervalo de tempo medido nestas dimensões, o intervalo que ocorre em cada átomo entre cada uma de suas bilhões de oscilações por segundo, o tempo será levado ao infinito. O intervalo de não-tempo se expandirá. Através dessa expansão, a eternidade fluirá. Alguns vivenciarão esse momento como minutos ou horas, outros como uma vida, outros vivenciarão esse piscar de não tempo como uma sucessão de muitas vidas,
e alguns poucos conhecerão este momento o próprio Nagual, a grande presença sem nome que existe antes e depois de todos os mundos. Na expansão do intervalo do não-tempo, os seres humanos terão todo o tempo que precisarem para compreender, vivenciar e recordar a plena consciência de seus eternos espíritos e lembrar a origem de sua individualidade nos campos primeiros do ser. Todos terão um amplo tempo para recarregar sua identidade na forma e sua projeção biológica, sem perder a consciência de quem são, porque individualizaram e optaram por associar-se à expressão humana deste planeta. Cada um poderá escolher entre voltar à forma biológica ou permanecer nos campos da consciência desencarnada. Os que optaram por retornar à forma humana o farão, plenamente conscientes de quem são. Não estarão mais parcialmente encarnados. Estes tomarão sua residência biológica com a memória plena e a conscientização total de suas naturezas eternas, compartilhando das capacidades criadoras do Criador de estrelas, sabendo que são células reflexos individualizados no mesmo grande Criador. A orientação subconsciente pelo medo será substituída pela orientação consciente pelo amor. A repentina liberação de poder, à medida que a polaridade do campo emocional humano coletivo muda de uma orientação exterior para uma orientação interior, não pode ser evitada, apesar de nossos cuidados por ocasião dessa transição. Haverá um surgimento inegável de poder que todos sentirão no instante quântico do despertar. Isso é tão inevitável quanto a rotação diária dos continentes da Terra entrando e saindo da luz do Sol. Mas e os efeitos? As implicações? Não há maneira de predizê-los? Dependem das escolhas que você está fazendo hoje. Extrapolando as tendências presentes da consciência humana, podemos estabelecer um alcance provável de efeitos, mas haverá talvez 8 bilhões de pessoas encarnadas neste momento, cada qual com total liberdade de escolha. E, embora as escolhas de cada uma feitas em vida antes desse momento irão predispô-las a tomarem uma direção ou outra, não há nenhuma garantia, nenhuma segurança de como será realmente. A polaridade espiritual da consciência humana coletiva já se deslocou uma vez, acionando a inversão do campo magnético terrestre, com um deslocamento na posição dos polos que trouxe muita destruição. Contudo, essa mudança no eixo planetário foi de um estado de conscientização para um de subconscientização. Teremos um certo grau de controle durante esse deslocamento consciente, o que não aconteceu naquela época. Por isso, não espere o mesmo tipo de ondas de choque cataclísmico. No entanto, estaríamos subestimando as variáveis se presumíssemos que algumas mudanças na Terra não fossem acompanhar esse evento. É quase certo que sim. Na maioria, serão de natureza benevolente, como o derreter das calotas de gelo polar, por exemplo, trazendo chuva para regiões áridas e ajudando a limpar as toxinas de lagos e rios poluídos. Um esquentar, umedecer simultâneo do clima que abrirá à agricultura grandes pradarias e férteis vales na Groenlândia, na Antártida e em alguns desertos do mundo. Para minimizar o trauma para você e para outros membros da família humana, é importante que você se prepare de antemão, estabelecendo os hábitos que tornarão a sua autocompreensão mais fluida, descontraída e confiante na benevolência geral do universo e de sua inteligência residente. A melhor maneira de se preparar para qualquer momento futuro no tempo é estar plenamente presente no seu momento de agora. O único hábito que você precisa cultivar, embora seja contra as programações e tradições da sua sociedade, é o de permitir que a sua consciência se abra para um fluxo relaxado de atenção, que traz a você um quadro claro e exato do mundo fenomenal e uma consciência contínua da presença eterna na qual a sua consciência teve origem. Esse estado de conscientização permitirá que você sinta jorrar as correntes de energia e de elevada percepção, forças essas que varrerão a Terra durante a expansão do intervalo do não-tempo e aumentarão a influência estabilizadora que irradia de você para o seu ambiente local. Bem antes do momento do despertar coletivo, já terá sido estabelecido um centro adequado de pessoas atuando em frequências mais elevadas de consciência para permitir que as correntes harmônicas de suas respectivas irradiações ampliadas possam deslocar a influência dos que poderão reagir com medo no momento e antes do despertar coletivo.
As irradiações de frequência ou emissões vibratórias do medo não são harmoniosas. Seu efeito na conscientização humana coletiva aumenta em grau aritmético. 1, 2, 3, 4 e etc. Para cada pessoa a mais cujo comportamento esteja centralizado no medo, porém elas não crescem em progressão geométrica 2, 4, 8, 16 e etc., como é característico nas irradiações harmônicas do amor. Antes do instante final do despertar planetário, as irradiações do amor constituirão a influência vibracional predominante na consciência humana coletiva, mesmo com a maioria numérica, permanecendo centralizada na orientação histórica. Atualmente, essa condição está muito perto de se realizar. Vocês, que são motivados pelo amor, exercem na consciência humana coletiva uma influência bem maior do que sua razão histórica poderia fazer supor. Individualmente, você tem, nas predisposições coletivas da sua espécie, um impacto muito maior do que aqueles que estão apenas trilhando os caminhos gastos pela autocentralização. Você, que faz o possível para tomar suas decisões com amor, que recusa ser controlado pelas maquinações subconscientes do medo, que despende o tempo necessário em situações difíceis, pisando devagar, conscientemente, com amor, você está verdadeiramente entre os nossos. A consciência que você tem dessas coisas breves será plena. Você é um daqueles com os quais iremos contar durante o deslocamento que se aproxima. Mal compreendidas entre os que compreendem apenas fragmentos e não tudo o que está ocorrendo e cujas mentes não seguem seus corações. Essas mudanças e o momento de sua chegada têm realmente inspirado medo. Durante milênios estivemos educando todos os da sua raça que conseguimos atingir, fazendo o possível para minimizar a ignorância, que é a única condição que faz temer um evento tão maravilhoso. No entanto, seria representar mal os desafios à nossa frente se não reconhecêssemos que um potencial desse tipo ainda existe em populações isoladas. Nos tempos entre o agora e o momento do despertar coletivo, poderá haver alguns lugares nos quais várias formas de meios de comunicação estarão entregues à corrente do medo. Embora tenha sido profetizado que a mídia eletrônica será um dos implementos mais poderosos e efetivos da transformação dos últimos dias, facilitando a educação e catalisando o despertar generalizado, seria errado supor que toda a mídia durante os últimos anos da história estaria nas mãos dos que estão alinhados com as correntes do amor. É provável que em certas localidades isoladas, para onde há algum tempo as sombras do medo já estavam se dirigindo, as estações de rádio e de televisão, talvez mesmo algumas bem poderosas, estarão transmitindo interpretações pavorosas dos eventos, encorajando e estimulando o medo entre os que procuram essas fontes de informações. Poderá haver até redes inteiras orientadas nesse sentido. Fique tranquilo. Diante de qualquer onda de pânico coletivo que possa varrer as populações facilmente impressionáveis durante ou depois dessas transmissões, ignore as vozes do medo que poderão, durante os tempos de crise ou distúrbios graves, dominar temporariamente a mídia. Elas não perdurarão. O tempo de influência dessas vozes está chegando rapidamente ao fim, e a não ser que você as energize com a força da sua atenção, elas desaparecerão na mesma subconsciência da qual surgiram. A mídia sempre refletiu e continuará refletindo os valores dos que são ligados a ela. Isso é verdade para a mídia eletrônica externa, como é também para a sua própria mídia biológica interna. Há mais informação circulando neste universo multidimensional do que se pode monitorizar conscientemente. A maneira que você escolhe para focalizar sua atenção seleciona entre a informação quase infinita em circulação aquela informação da qual você se torna consciente. Sua mídia eletrônica é simplesmente um reflexo exterior das preferências informacionais que você escolhe dentro de você. A mídia interna ou externa é um espelho de seus valores e interesses, um reflexo da sua conscientização. A mídia global é um reflexo da conscientização humana global em desenvolvimento, que recentemente entrou num período de mudança acelerada. Dentro dos campos da conscientização humana coletiva, um processo de separação está ocorrendo. O criativo está se expandindo, o destrutivo diminuindo. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus senão a mim. Sou arcaicamente em ouvidos contemporâneos, mas é um excelente conselho perceptivo, expressado em termos que os de eras anteriores entendiam.
Em termos mais relevantes, para sua época, significa simplesmente que o seu Deus é aquilo que prende a sua atenção. A atenção que é presa pela ficção não está livre para perceber. Está muito preocupada, tem preconceitos demais, está por demais condicionada para ver o que está além das dimensões que considera reais. Há momentos nos quais isso pode ser opção gostosa sem mal nenhum, mas quando a ficção é aceita tão totalmente que a realidade passa ao esquecimento, ou até mesmo é negada, a saúde e a felicidade estão sendo sacrificadas. Um mundo de beleza e maravilha, além de todos os precedentes históricos, estendem-se diante de cada pessoa que se sintoniza com as correntes informacionais interiores. Os habitantes desse mundo honram o Deus do amor com naturalidade porque vivem em amor e sorvem da sua fonte interior. Este mundo não é um reino estático, é uma esfera universal de infinitas oportunidades. Sua aparência na história humana está ocorrendo sutilmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em locais diferentes, aqui e ali, mas nas décadas que participarão da virada do terceiro milênio, estes locais entrarão num período de expansão rápida à medida que os outros novos proliferam. Ilhas do futuro surgem com frequência crescente. O mar da programação do passado retrocede mais rapidamente ainda. Novas comunidades, novas cidades, aldeias, regiões inteiras e nações vão se ajustando às correntes crescentes do amor. Essa é a verdadeira notícia. Sua mídia comenta sobre isso constantemente agora, mas pela própria natureza, a mídia eletrônica é orientada para eventos e não para processos. À medida que o novo mundo interpenetra e preenche o velho, suas realizações mais importantes e seus momentos de penetração histórica figuram como eventos e são incluídos na cobertura típica de notícias, mas o maior trabalho ocorre sutilmente atrás dos bastidores. A mídia eletrônica é bem adequada para a cobertura de eventos, mas é a mídia interior que está à sua disposição que oferece o único meio confiável de monitorizar os processos que estão mudando o mundo. Você sente esses processos no seu coração e na sua alma. Sua própria percepção aumentada pelo amor permite que você os veja trabalhando no mundo. É frequente encontrar a grande notícia em pequenas coisas, nas boas-vindas de um vizinho, numa troca de colaboração entre pessoas de ambientes ou raças outrora antagônicos. Trocas amigas que não ocorreriam há uma década ou há um século estão se tornando mais comuns, acontecendo diariamente nas ruas das cidades, nos mercados, nos correios, nas fábricas e nos corredores de suas escolas. Essa é a verdadeira notícia. Quando nós lhe trouxemos a primeira onda de transmissões dessa série, a ênfase da mídia global ainda era claramente dada ao outro mundo. O mundo que permanece polarizado no medo e por isso sofre a destruição correspondente a esse medo. Até a última dessas transmissões, à medida que amanhece uma nova década, está claro que já mudou muito. O velho mundo está se desintegrando, está em pedaços, está literalmente implodindo em colapso entrópico. Como estão desmoronando as premissas sobre as quais o mundo estava construído e que agora, uma a uma, estão provando a sua inutilidade. À medida que um novo mundo, fundado em novos princípios, se expande lentamente para presidir os domínios do velho mundo, é bom saber que nenhum bom propósito é servido pela monitorização de cada detalhe de passagem do velho mundo. Os costumes podem estar desaparecendo, mas nenhuma vida, nenhuma consciência será perdida. Se a compaixão ou as correntes educacionais levarem você a se relacionar com pessoas que ainda prestam tributo aos deuses antigos da auto-infalibilidade, lembre-se de que você não poderá servir a essas pessoas se permitir que as interpretações que elas dão aos eventos eclipsem as suas próprias interpretações. A visão de uma ampla paisagem pode ser bloqueada por um pequenino pedaço de pano a cobrir os olhos. Essas pessoas estão em dificuldade por causa de suas próprias interpretações. Somente permanecendo fiel à visão que você tem é que você poderá servi-las. Em breve, seus sistemas de comunicação em massa vão ressoar com as mensagens das estrelas. Mas sempre, tanto no passado como agora, essas mensagens serão inferiores à consciência das estrelas. Desde que agora esse dar-se conta circule livremente na sua consciência.
Breve, esse tipo de percepção será experimentado por toda a sagrada espécie humana totalmente consciente. Os que colocam um valor mais alto na sua própria percepção do que dão as impressões interpretativas de outro, estão em contato com o influxo de informação mais exato do que as descrições de realidades saídas de qualquer mídia externa. Embora a experiência de vida numa atmosfera de amor seja certamente muito útil, tudo o que é essencial é a disposição de viver a vida centralizada no amor. Os que se sentem bem numa atmosfera de amor, mesmo se às vezes caem no medo, serão atraídos novamente, de uma forma natural, para a consciência que desperta. Não há padrões arbitrários de perfeição. As pessoas não são segregadas em agrupamentos de amor ou de medo de acordo com o que fazem, mas de acordo com a sua intenção. As correntes motivadoras que fluem de seus corações atraem outros corações de vibração semelhante, da mesma forma que eles e seu mundo são atraídos pela fonte do amor, para sua consciência e para a eternidade da sua vida. Na linguagem interior única da sua alma, cada ser humano recebe um convite para se juntar à companhia do amor e retomar um lugar entre os jardineiros do Jardim Universal, o jardim do qual essa terra é apenas um canteiro em flor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 15, Ondulações da Primeira Causa. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!